chorei por ti na madrugada, lembrando que muitas vezes comigo falava. Quantas vidas transformei quando você pregava com unção e humildade, cantando te renovava. Quando em dificuldades tu me procurava, triste, fraco ou abatido, eu te renovava. Quando a cruz que eu te dei ficava pesada, minha mão te estendia, te fortalecia e te levantava. Com Jesus eu sou a vida, sou a solução, sou eu quem transforma o teu coração, sou a luz do mundo, príncipe da paz. Sou o teu advogado, como prometi, as minhas palavras têm que se cumprir, pois no grande dia eu serei juiz. Hoje não se lembra mais de tudo que eu te dei, enterraste teus talentos, não é mais ninguém. Fui jogado no mundo à mercê do mal, seguindo este caminho, o fim será fatal. Trocaste o meu amor por coisas tão banais. Diz, Deus se esqueceu, de mim não lembra mais. Sou um pródigo distante da casa do Pai, com vontade de voltar, mas não consigo mais. Sou Jesus, eu sou a vida, sou a solução, sou eu quem transforma o teu coração, sou a luz do mundo, príncipe
Rádio Filial 1, sempre com você em qualquer lugar. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Glória a Deus, meus irmãos. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos nossos prezados ouvintes da Rádio Filial 1 e também da Rádio Restauração Online, né? Estamos ao vivo tanto pelo canal do YouTube da Rádio Restauração Online, como o canal do YouTube da Rádio Filial 1. Também estamos transmitindo pelo aplicativo da Rádio Filial 1 para o seu celular. Deus abençoe a todos. Também queremos cumprimentar o nosso convidado desta manhã para o programa Mensagem da Cruz, e hoje temos um tema importantíssimo, que é mordomia cristã. Está conosco nesta manhã o nosso pastor da cidade de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Sul, pastor Dorival de Almeida. A paz do Senhor Jesus, pastor Dorival. Paz do Senhor, pastor Gerry Adriane, Deus abençoe sua vida e família. É uma grande satisfação da minha parte poder estar junto com os amados irmãos, compartilhando esse momento na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os prezados ouvintes da Rádio Filial 1 e também da Rádio Restauração Online, que estão ao vivo conosco. Lembrando a todos, né, que o nosso pastor presidente do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt, e também o diretor de comunicações da Rádio Restauração Online, do Ministério Restauração, pastor, meu Deus, Rodinaldo Goulart, né? Glória a Deus, nosso querido pastor ali de Porto Alegre, né? Pastor de comunicações do Ministério Restauração. E estamos ao vivo também aqui pela Rádio Filial 1, né? A nossa rádio que está interligada à Rádio Restauração Online nesta manhã. É uma rádio local, porque a rádio oficial do Ministério Restauração é a Rádio Restauração Online. Pastor, hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos aqui na cidade de Sarandi, faz um frio, né? Aquele frio de inverno. Como é que está aí em Santa Cruz? Estamos na mesma condição, pastor. Estamos na mesma condição, os primeiros frios, né, que vem chegando. Primeiros frios. Nosso corpo também sente, né? Mas a sensação é a mesma, que o inverno chegou. Olha só, a sensação é que o inverno chegou realmente, né? Vamos ver quantos graus está aqui. Aqui é 10 graus, né? 10 graus aqui.
Em Sarandi, né? 10 graus. 12 graus, agora 12 graus na cidade de Sarandi, estado do Rio Grande do Sul. Na cidade de Santa Cruz, quantos graus está aí hoje, pastor? Eu acho que Santa Cruz e Sarandi, eu acho que tem uma média quase igual. Vamos Aqui ver aí. está 14 graus. 14 graus a temperatura nesse momento. 12 graus Isso. aqui em Sarandi, 14 graus em Santa Cruz. Como é que está Porto Alegre, né? Quem está no grupo da Rádio Filha 1 pelo WhatsApp ou também pelo Telegram, né? Coloca aí para nós, Porto Alegre, a sua cidade, né? Quantos graus está aí hoje, né? Cacequi, Porto Alegre, interior, região metropolitana, quem estiver na escuta da nossa programação, né? Também já está conosco aí pelo canal do YouTube da Rádio Filha 1. Bom dia, paz do Senhor, pastor Gerry e pastor Dorival. Estamos conectados aqui em Cacequi, eu e a minha esposa, a irmã Silvia, e o meu irmão, o meu filho, né? O irmão Giovanni, é o nosso irmão evangelista Vladimir, dirigente da congregação Cacequi do Ministério Restauração. Deus abençoe o evangelista Vladimir. Também está aqui a nossa irmã Júlia, a irmã Juliette, né? Vicente Serafim, lá da cidade de Uruçanga, deve estar no trabalho, né? E nos escutando aí. Ela coloca ali, paz, Senhor, pastores, a paz do Senhor. Irmã Juliette, a irmã Julie, também a irmã Ana Paula Vargas, a paz do Senhor, área de Santa Cruz do Sul. Deus abençoe a nossa irmã Ana Paula Vargas, né? Conhece, pastor? A irmã Ana Paula Vargas, de Santa Cruz do Sul, está conosco nesta manhã também. Então, vamos ver quem mais está conosco nesta manhã, né? O povo de Deus vem chegando, vem deixando aí os, né? Meu Deus, me enrolei aqui. A sua mensagem aí nos nossos grupos. Silveira Leal, paz, Senhor, pastores, aqui Porto Alegre, 15 graus, né? Porto Alegre, 15 graus neste momento, a capital dos gaúchos aí está um pouco melhor aí que Sarandi, né? Sarandi com 12 graus aí, né? Há pouco tempo estava com 10 graus. Meus irmãos, compartilhe o nosso link aí, né? Compartilhe da Rádio Filha 1, o canal da Rádio Filha 1, canal da Rádio Restauração Online. Se você está pela Rádio Restauração Online, está pela Rádio Filha 1, compartilha no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, porque o tema hoje é importantíssimo e pouco falado, pastor. Pouco falado. Infelizmente é um pouquíssimo falado no nosso meio cristão e um assunto de alta relevância para a qualidade de vida cristã. Passa por esse assunto, né? Ele é um assunto, pastor Gerry, que ele é chamado dentro da teologia aquilo que é chamado das 6 colunas de sustentação do cristianismo. Só para o senhor ter uma ideia da importância desse assunto, é que a teologia diz que ele faz parte das 6 colunas do cristianismo, junto com a adoração, o evangelismo, o discipulado, o serviço, a comunhão e a mordomia. Para termos ideia do quão importante é esse assunto. Verdade, pastor. E pouco falado, né? Eu vejo, né? Pouco falado mesmo. E de suma importância, né? De suma importância. Bom, o pastor vai estar trazendo esse estudo para nós. Também aqui eu quero cumprimentar os prezados ouvintes da Rádio Restauração Online. Na verdade, estão videologados, né? Que é a irmã Adriana Lopes, né? A paz do Senhor, pastor Gerry e o pastor Dorival. Estou videologada aqui em Salto do Jacuí, tema maravilhoso. A irmã Adriana Lopes, ela é pernambucana, pastor. Ela começou escutando a Rádio Filha 1 há mais de 2 anos atrás, lá no estado de Pernambuco. Ela e seu esposo descobriram a nossa Rádio Filha 1, né, lá em Pernambuco, pelo Play Store lá, e baixaram e começaram a escutar, né? E hoje estão morando no Salto do Jacuí, vieram o ano passado,
e estão congregando no Ministério Restauração. Aleluia. Já se congregaram na Assembleia de Deus de Pernambuco, e quando vieram aqui para o estado do Rio Grande do Sul morar aqui, né, o ano passado, já vieram diretamente para o Ministério Restauração, né? E olha só, eu sou supervisor lá da área onde eles estão congregando. Jamais imaginava, né, que este casal lá de Pernambuco, né, que há quase 3 anos já, né, escutava a Rádio Filha 1 lá, descobriu a Rádio Filha 1, e nem eles imaginavam, né, que está aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, e congregando conosco. Só que eles falavam, né, pastor, os estudos do Ministério Restauração é muito bom, essa programação é muito boa, né? A gente queria congregar, chegaram a congregar online, na verdade. Um pouco antes deles vir para cá, congregaram online, né? Com o pastor Vandir Medeiros, né? Então, e aí vieram, estão aí, né? Conosco, congregando no ministério. Deus abençoe, então, a irmã Adriana Lopes, a irmã Eglaia também, né? 14 graus pela manhã, 6h30. A irmã Adriana Lopes diz que Salto Jacuí está a 13 graus, né? Olha aí. Também a irmã Alessandra Silva, de Charqueadas, Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Então, tem pouca gente ainda videologada. Tá frio, será? Será que é o frio, né? Mas, congelou os dedos lá para compartilhar, né? Então, vai lá, compartilha aí, né? Compartilha. Também nós temos aqui várias cidades aí que estão conosco, né? Pela Rádio Filha 1 no aplicativo, né, meus irmãos? Vamos dar uma espiada aqui. Vamos ver aqui quais as cidades que estão conosco neste momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estado de Santa Catarina, Uruçanga já está conosco, né? Uruçanga já está conosco. Muito obrigado ao povo de Uruçanga, né? Estão sempre na audiência da nossa programação da Rádio Filha 1. Vamos ver aí conectados aí pelo aplicativo, tá? Só pelo aplicativo aqui agora, né, nós temos aqui o estado de São Paulo, estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho o povo de Deus vem chegando aí, tá? No programa Mensagem da Cruz. Palmeira das Missões está na escuta pelo aplicativo, Uruçanga, Santa Catarina, Pelotas, Furquilinha, Santa Catarina, Cacequi, Bagé, Araranguá, né, Viamão, Araranguá, Santa Catarina, né, Viamão, Montenegro, né, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Espumoso, Porto Alegre, né, vários ouvintes em Porto Alegre, estou vendo aqui no sistema. Porto Alegre é campeão de audiência aqui nas cidades, né, meus irmãos? Então, que Deus abençoe aí os nossos irmãos da capital dos gaúchos que estão ligados conosco pelo aplicativo. Então, também está conosco aqui irmã Silveira Leal, né? 15 graus em Porto Alegre. Creio que eu já tinha lido aqui. O irmão Sérgio Escola, paz, senhor pastor Gerry e pastor Dorival, no trabalho assistir esse culto de ensino, né? Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido irmão Sérgio Escola de Porto Alegre, né? Deus abençoe. Ele trabalha, parece, na capelania prisional, né? Aí, pastor. Meus irmãos, o nosso tempo é pouco, né, nesta manhã, tá? A gente vai aí até o máximo 10 horas da manhã, mas nós vamos fazer em 2 tempos, né? Em 2 etapas este estudo. Vamos fazer a primeira etapa agora, hoje, né? E amanhã, então, o pastor estará de volta conosco na segunda etapa deste estudo. Pastor Dorival, né, de Almeida, o senhor tem toda a liberdade. E falando do tema mordomia cristã, o senhor poderia passar para nós, os ouvintes, os videologados, né, o conceito do que seria, então, mordomia cristã? Pastor Gerry, a mordomia cristã, ela surge, na verdade, ela parte de um costume, né? Ela surge a partir de um costume muito antigo, milenar, onde geralmente as pessoas abastadas, com condições financeiras mais elevadas, criaram, né, a figura de uma pessoa que essa palavra, na verdade, para o nosso idioma, ela vem do latim,
A tradução, então, que nós temos hoje na Bíblia, por exemplo, ela é uma palavra grega, que a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, porções pequenas da Bíblia em aramaico, muito mais em grego, que é o Novo Testamento, e hebraico, o Velho Testamento. Na nossa língua, quando foi traduzido, se colocou a palavra mordomo, que vem do latim majordomos, que seria extraída da palavra oikonomos, que é uma palavra grega, então, como eu dizia, que é o escrito da Bíblia. E esse oikonos, que seria duas palavras, oiko, que é casa, e nomos, que é governo. Então, vem dessa palavra aí. E o latim, que é majordomos, que seria o major, que é maior ou principal, e domus, que é casa. Então, aí disso origina a palavra mordomo. E o que fazia, o que consistia na ação, o trabalho, a função de um mordomo? O mordomo, ele não era o dono da casa. Em vez disso, ele era contratado, ele era uma pessoa contratada pelo proprietário para administrar os assuntos domésticos. Então, o mordomo administrava a propriedade, era responsável por alocar os recursos da casa, ele era a pessoa que era responsável, estava nas suas funções, garantir que as despensas estivessem cheias de comida, que o dinheiro fosse bem administrado, que os jardins fossem cuidados e que a casa fosse mantida em bom estado. Então, isso, pastor Jerry e toda a nossa audiência, define a origem da profissão mordomo. E como é que a teologia cristã lança mão dessa função milenar para criar, então, uma tese, uma teoria da mordomia cristã, observando a Bíblia Sagrada, observando os ensinamentos, observando as orientações, os escritos, principalmente do apóstolo Paulo, direcionado à formatação e preparação da igreja. Então, se chega à conclusão de que, como eu disse no princípio, mordomia cristã, além de ser uma doutrina, um ensinamento de alta relevância no meio do cristianismo, mordomia cristã é indispensável para a vida cristã. Então, por quê? Porque ela está naquilo que é chamado das 6 colunas de sustentação do cristianismo. Se você não entender de mordomia cristã, se você não compreender a relevância, a importância que essa doutrina cristã tem para a vida cotidiana de um cristão, para a funcionalidade do corpo de Cristo na Terra, para que realmente o cristianismo se sustente e o reino dos céus seja implantado, seja estabelecido conforme o projeto eterno, que é sempre direcionado à igreja. Então, o serviço da igreja e a serviço da igreja, então o crente, o cristão, fica perdido no contexto do convívio da igreja. É por isso que muitos de nós se perdem pelo caminho, muitos de nós ficam sem rumo, sem direção dentro da igreja, e até muitos pensam ser crentes sem funções na igreja. Então, pastor Jerry, nós queremos, com a graça de Deus, com o amor de Deus no nosso coração, tentar, de alguma maneira, trazer para os irmãos, nesses 2 dias, a importantíssima tarefa que nós temos, e é sobre todos nós. A mordomia cristã é para todos os crentes individualmente. Então, nós vamos trazer aqui
queremos, segundo a graça de Deus, e se o tempo nos der, nós queremos apresentar para os irmãos, né, os 4 aspectos da mordomia cristã, onde nós devemos ser mordomos, quando devemos ser mordomos e como devemos ser mordomos. Então, queremos falar acerca disso, pastor. Acho que, sucintamente, seria isso a mordomia cristã. Eu não sei se o senhor queria formular alguma pergunta a mais, mas queremos seguir nessa linha. Eu estou aqui à disposição. Pastor, eu estava dando uma olhada aqui, eu peço para os ouvintes colocar para nós aí, os que estão videologados, se está tudo certo, né? Eu não consegui entrar aqui no YouTube, tá? Pelo celular para olhar no canal. Aqui a Rádio Filha 1 está tudo certo, parece que a Rádio Restauração Online estava trancando, eu não sei se é aqui o problema ou se é lá. Pastor, tema importantíssimo, né? Mordomia cristã. As pessoas dizem assim, pastor, eu fui pregar na congregação X e eu preguei, né, lá. E quando eu saí, né, eu rasguei o pneu na volta para casa, né? Então a pessoa estava ali e às vezes as pessoas dizem, mas eu rasguei o pneu indo lá na igreja, lá na escala, né? Sim. Que eu estou botando meu carro na obra, né? Agora, o que é mordomia cristã, né? Na verdade, seria, como o senhor falou ali, uma questão de nós administrarmos as coisas que nós temos, não como nossas, mas como do Senhor. O senhor poderia explicar nesse termo aí, né, que tantas pessoas eu já vi e já fui cobrado até, né? Já fui cobrado, né? Por a pessoa estar fazendo a obra ali, né? E a obra de Deus. E a pessoa ter condições, ela ter, não que não tenha, né? O que acontece? Às vezes tem um irmão, vai lá na congregação X, só pedregulho, né? É só pedra. Ele vai lá, rasga o pneu. E o irmão, ele não tem condições de consertar aquele pneu, né? Ele não tem nenhuma condição, ele foi pela fé. E com certeza a gente vai ajudar esse irmão, porque ele não tem condições, né? E ele precisa do carro dele. A gente vai dar o maior apoio para ele. Mas aquelas pessoas que têm, pastor, que Deus deu em abundância, e já me aconteceu já um caso aí, né? Mais antigo, né? Sim. Eu fui cobrado, né? E eu fiquei até perplexo, né? Então, mas explica para nós, nesta questão da mordomia cristã, né, das pessoas, que os cristãos hoje, eles acham que têm as coisas como se são deles, né? Como são deles. Na verdade, tudo tem que ser à disposição de Deus, né? Para Deus. Nós só administramos, é isso, pastor? Perfeito, pastor. Perfeito. O que é a mordomia cristã, então? A mordomia cristã é a responsabilidade que Deus confia aos seus seguidores de administrar e cuidar dos recursos que ele nos dá ou nos empresta, né? Incluindo nisso, aqui, para definir de uma maneira bem clara, Deus nos dá para nós o tempo como o bem mais precioso, Deus nos dá para nós talentos, bens materiais e o nosso próprio corpo. Então, são 4 grandes riquezas que Deus empresta para nós e diz assim, você é o mordomo disso. Então, no aspecto dos bens materiais, por exemplo, como é que um mordomo deve administrar os recursos que Deus proveu para ele? Ele deve fazer isso com fidelidade,
responsabilidade e prestação de contas. Então, por que nós temos que entender que eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não é meu? Eu tenho o carro, mas o carro não é meu. Eu tenho um trabalho, mas o trabalho não é meu. Por quê? Porque o salário que eu ganho, ele é fruto do tempo que Deus me deu. E eu precisei do tempo, Deus não precisa do tempo. O tempo foi criado para nós. E Deus deu o tempo para mim, para que eu possa, com o tempo, trabalhar. E aí Deus providenciou para mim o quê? Um corpo físico em condições de trabalhar. Segunda coisa, Deus me deu talento para que eu pudesse desenvolver aquela tarefa que me levasse a ser recompensado financeiramente por ela. Essa recompensa financeira, ela é de Deus. Porque ele é dono de tudo. E ele empresta para nós fazer o quê? Função primordial do mordomo: cuidar da casa. Lembrem-se lá quando eu falei no início que o mordomo é aquela pessoa que está a cargo de cuidar, de proteger e de a casa funcionar bem. Então, o que acontece? O exemplo que o pastor Jerry nos traz, ele é para nós que somos pastores e que já estamos no exercício ministerial há muitos anos, né? Estes anos trazem uma riqueza de detalhes, de vivências concernente a esse acontecimento. De pessoas que acham que tudo é deles e que se furou o pneu, rasgou o pneu. Ele tem crente, meu querido pastor Jerry, que ele é uma bênção até não ter nada. Mas se ele tiver alguma coisa, ele se torna um crente chato, insuportável. Então, assim, o que acontece? Primeiro, você tem que olhar para aquele carro e dizer: ele não é meu. E o que eu vou fazer com esse bem emprestado? O que eu vou fazer? Eu vou usá-lo com sabedoria, com responsabilidade, e eu vou entender que eu tenho que ser fiel. Para que um crente tem carro? Para que ele possa se locomover e otimizar o tempo, que é o bem mais precioso, e possa chegar a lugares mais distantes, implantando o reino de Deus, porque crente só que se converte, se torna crente e permanece na terra para estabelecer o reino de Deus. Crente não está na terra para ficar milionário, bilionário, trilionário. Se ficar milionário, bilionário, trilionário, deve pegar tudo isso e administrar com fidelidade, responsabilidade e lembrar que um dia prestará conta de tudo isso para o dono de tudo. Então, o que eu devo fazer? Furou o pneu, rasgou o pneu? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já tem a providência. Aleluia. Deus já proveu um milagre. Deus já está preparando algo maravilhoso para mim. Eu estou tendo a oportunidade de pregar. Deus está querendo eu colocar em uma cena que eu não planejei, não projetei para glorificar o nome dele. Aquele pneu furado é uma oportunidade de eu pregar para o borracheiro. Aquele pneu furado é uma oportunidade de pregar para as pessoas que estão dentro do carro, elas vendo da minha forma de reagir diante de uma circunstância adversa. Então, quando nós cristãos, pastor Jerry, começamos a entender a riqueza da forma, a multiforme sabedoria de Deus em trabalhar,
E nós começamos a se permitir ser o canal de conexão entre o projeto de Deus e uma vida, uma alma, os métodos, os meios, os caminhos que Deus utiliza, e se não existe, ele faz, ele cria, como para colocar você numa cena, num lugar que você não planejou, não projetou, porque ali Deus está querendo se glorificar. Tua vida cristã muda. A tua percepção de serviço muda, a tua forma de adorar a Deus muda, a tua forma de ser cristão muda, porque se transforma radicalmente, porque você não vive baseado somente no planejado, no projetado, no ideal, mas você entende que Deus controla todas as coisas e que Ele precisa criar circunstâncias para que você esteja numa cena não projetada, mas para glorificar a Deus. Não tem dinheiro para pagar, irmão, fica tranquilo. Você acha que se você está adorando a Deus, você está glorificando a Deus, Deus vai permitir que você fique abandonado por causa de um pneu furado, de um motor que ferveu, de uma lataria que amassou? Não, jamais. Deus fez uma prova comigo de fidelidade e de integridade do meu caráter concernente ao material, quando eu tinha um veículo, estava na obra missionária e tinha um veículo, a minha esposa estava grávida da nossa primogênita, e eu estava pregando no estado de São Paulo em um grande evento, uma mega multidão de pessoas na minha frente, e o pastor disse para mim assim: você tem liberdade de ministrar uma oferta para construir tua igreja lá no campo missionário. Dorival, se você ministrar direitinho a oferta, você sai com o dinheiro aqui para construir tua igreja lá na missão. Quando o pastor me disse isso, era o ano de 2006. Quando o pastor me disse isso, o presidente me disse isso, Deus falou comigo: você não veio para ministrar oferta, você não vai pedir oferta, você vai dar a maior oferta lá para começar a construção da igreja e mostrar para aquele povo que nós temos que plantar para colher e não ficar como pássaros no ninho esperando que caia de algum lugar. E hoje eu te trouxe aqui para abençoar essa multidão e mudar a história de muitas pessoas. Aleluia. Pastor Jair, levantei, tomei o microfone, preguei, encerramos. Fomos para um restaurante jantar, o pastor presidente, mais um pastor lá que auxiliava ele, eu e mais um outro pastor. Estávamos lá comendo, de repente ele disse: pastor, por que o senhor não pediu oferta? Por que o senhor não falou da construção? Por que o senhor não falou do negócio lá? Olha como Deus trabalha. Eu disse para ele, aí eu relatei para ele isso tudo que Deus falou comigo. Eu disse até: dá licença, pastor, que eu vou ligar para minha esposa, era 11 e pouco da noite. Contei para ela isso. Sabe que nós tínhamos, pastor Jé? Nós tínhamos um carro que na época valia em torno de 5, 6 mil reais. Estamos falando aí de 19 anos atrás. Valia esse valor aí, 5 a 6 mil reais, um carrinho velhinho na missão. Mas dava com aquele dinheiro para construir o alicerce. Dava. O alicerce da igreja. Deus, ele é extraordinário. Porque Deus queria isso de mim. Olha só o que a minha esposa disse para mim. Ela disse assim: eu disse assim, eu estou preocupado, meu bem, porque você está grávida, nós temos que fazer o acompanhamento pré-natal e dá 60 quilômetros de viagem para nós ir lá fazer. Então, estou preocupado, porque Deus pediu o carro. Aí, olha o que ela me disse. Ela disse para mim assim: Deus pediu o carro, e você? O que você quer de mim? Eu já estou preocupado. Ela disse assim: eu já andei de a pé, eu não nasci dentro de carro. Eu já andei de bicicleta, de moto, de a cavalo, de carona, de ônibus, e você acha que eu não posso voltar a fazer tudo isso de novo? Esse carro, ela disse, está ali na garagem, já não é mais meu, já não entro mais dentro dele, já não vou dirigir amanhã, quando você voltar, você já leva para a igreja, eu não vou tocar naquilo que não é meu. Mas, pastor, o presidente lá em São Paulo, ouvindo isso, disse assim, começou a chorar e disse assim: meu Deus do céu, pastor Dorival, olha aqui na frente, se apontou do restaurante, sim, na parte central da cidade de Santa Bárbara do Oeste de São Paulo. Ele disse assim:
Olha ali, pastor, aquele terreno ali faz 10 anos que eu passo ali, oro e faço campanha na igreja e os murmuradores não deixam comprar. Mas eu quero colocar a igreja, um centro de evento aqui, é meia quadra, quase no centro da cidade, só que é caríssimo o terreno. E eles acabaram de me dar agora no aniversário, no meu aniversário, uma Mitsubishi 0 km. Bah. E o senhor, que só tem um carrinho velho, está doando para a missão, falou para o irmão assim, ó, liga para o tesouro, ele pode dizer para ele que eu estou doando a minha caminhoneta para comprar esse terreno aqui. Olha como Deus trabalha. Só que o que acontece, pastor Jerry? De 2006 a hoje, eu ganhei 14 veículos, 14 carros e 3 motos para a obra de Deus. Olha aí. O carro que hoje eu tenho é um Peugeot 2008, ano 2017, seminovo. Era zerado porque era de um senhor ancião, que ele foi renovar a carteira e não renovaram nem a dele nem da esposa, então ele me vendeu praticamente 0 quilômetro. Que um irmão veio aqui e disse que eu merecia andar num carro melhor do que o que eu andava. Então, o que eu quero dizer com isso? Sabe por quê, pastor GR, que tem muitos crentes que nunca vão experimentar isso? Porque eles não são capazes de entender que um pneu furado é uma oportunidade para glorificar a Deus. E isso é mordomia cristã. É aprender que o que está na tua mão é uma oportunidade de glorificar a Deus. O que Deus colocou na tua mão, dinheiro, casa, terreno, carro, tudo Deus está te dando a oportunidade de dizer, é do Senhor. Eu sou o gerente, eu sou o mordomo, eu sou o administrador, mas é do Senhor. É claro que nós não vamos sair por aí dando coisas, entregando coisas. Mas eu lembro, ainda para ficar só nisso e já encerrar, eu lembro do ano 2017, princípio do ano 2017, veio à minha casa um major não, um coronel da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, lá em Buenos Aires. E ele ficou uma semana na minha casa e ele disse assim, pastor Dorival, Deus falou comigo lá em Cuiabá que eu deveria te abençoar. Mas eu estou uma semana na tua casa e eu vejo que não te falta nada. Só que eu andava de bengala. E ele disse assim para mim, pastor, o senhor tem tudo. Tudo. Eu não acho em que te abençoar. Eu digo, se Deus te mandou me abençoar, ele sabe o que é que tem que me abençoar. E esse pastor tinha uma S10 automática, nova, 0 quilômetro. Era um pastor e coronel da Polícia Militar. E ele disse assim para mim, eu dirigia a caminhonete para ele, porque ele não conhecia Buenos Aires, e queria conhecer, então eu dirigia. Só que eu andava sempre de bengala. E aí ele disse, pastor, o senhor anda de bengala por quê? Aí contei minha história. Ele disse, mas essa perna, como é que o senhor dirige? Eu digo, carros automáticos, eu já fui recomendado, faz 3 anos que os médicos me recomendam usar carro automático. Só que na Argentina é muito caro, é muito mais caro o carro automático do que o carro manual. Aí ele disse para mim assim, olhou para a esposa e começou a chorar e disse assim, meu amor, está aqui a bênção que Deus mandou nós ir abençoar o pastor Dorival. Pastor Dorival, eu comprei uma Tucson nova para minha esposa, só que ela não gosta, ela não anda, está lá guardada há mais de 1 ano a caminhonete na garagem, que de vez em quando eu dou uma voltinha com ela. Ela prefere andar num Fusquinha desses, geração 5, bolinha esse, do que andar na Tucson, pastor. Pega, vai agora na convenção, vai de avião com a passagem só de ida e volta com a caminhonete. Então, olha os detalhes do que Deus quer fazer para se glorificar, mas nós ficamos chorando pelo pneu que furou na beira da estrada. Exatamente. Nós ficamos reclamando, pastor, os 10 litros de gasolinas que gastamos para visitar uma família, quando Deus só quer que eu administre o que Ele colocou nas minhas mãos. Ele não quer que nós estejamos nessa mesquinhez, nessa miséria de achar que eu sou o dono daquilo, é só bem administrar o que é dele. Então, o crente precisa, pastor, ter essa revelação de Deus, de que ele está ali para administrar bem tempo, vou repetir, tempo, talento, bens materiais e o próprio corpo. Como se faz isso? Com fidelidade, responsabilidade e prestação de conta.
Agora, para avançar aqui, uma coisa que eu gostaria de pedir para os irmãos, de apresentar, pastor Jerry, porque às vezes nós pulamos todas as etapas, e eu e o senhor estávamos em um curso a semana passada intenso, falando de planejamento estratégico. De retiro. Entendeu? Então, nós estivemos lá falando de planejamento estratégico. Como é que eu me torno e cumpro? Isso aqui é para todos, hein? Se você é crente, você tem que aprender a mordomia cristã. E como é que começo? Como é que eu me torno? Começo e me torno um mordomo cristão. Existe uma coisa que se chama princípios, que são as atitudes, as ações imediatas a serem tomadas. São aquelas que vão reger a tua atitude cristã. São aquelas que vão definir o caráter cristão que você tem. Então, você tem que ser regido inegociavelmente por 3 princípios concernente à mordomia cristã. Número 1, fidelidade. A fidelidade para gerir os recursos de Deus, não teus. Porque eu, Dorival de Almeida, não tenho nada. Perdão, essa mudança de clima deu um probleminha na garganta. Verdade. Lembrar-se, pastor, sempre que o que eu tenho não é meu. O que está nas minhas mãos não é meu. Elimina o pronome pessoal meu. Elimina. Tenta, de alguma maneira, administrar o eu e o meu de uma forma que fique muito, mas muito escassa no teu vocabulário. Então, começa a gerir os recursos que são de Deus com honestidade. Quais são os recursos, pastor Dorival? Vamos decorar, vamos marcar, vamos lembrar. Tempo, talentos, bens materiais e o próprio corpo. Esses são os recursos. Como é que você vai gerir? Isso tudo é de Deus. Como é que eu vou gerir isso? Com fidelidade. A fidelidade, irmãos, é a capacidade que eu desenvolvo de ser honesto e íntegro para que ou para quem. Então, o que é ser fiel? É a capacidade de ser honesto e íntegro para que e para quem. Então, primeiro, eu sou honesto e íntegro para com os recursos de Deus. De Deus. Usando-os com o propósito que Deus tem para os recursos. Isso é fidelidade na mordomia cristã, como princípio de vida cristã. Então, essa é inegociável. Segundo princípio, responsabilidade. Por quê? Cuidar dos recursos, outra vez, cuidar dos recursos de Deus. E vamos aos recursos. Quais são os recursos, pastor Dorival? Esse é escolinha, aula, pré-escolar. Não esquece mais. Tempo, talentos, bens materiais e o próprio corpo. Esses são os recursos que Deus nos dá. Então, vamos lá. O que eu devo fazer com responsabilidade? Cuidar dos recursos de Deus e usá-los com sabedoria, evitando o desperdício ou o uso egoísta. Pastor, se a gente criar esse princípio de vida, de responsabilidade para com a maravilha dos recursos que Deus nos entrega, que maravilha, pastor Jair, seria ser pastor de crentes assim. Que igreja maravilhosa, uma igreja assim. E por último,
os 3 princípios que regem a mordomia cristã. Prestação de contas. Quanta gente cai nisso aqui. Entender e demonstrar diante de Deus sobre como estamos usando seus recursos. Seus, de Deus. Não é meus recursos, de Deus. Reconhecendo que um dia teremos que prestar contas definitivamente face a face com Ele de todas as nossas ações. Então, isso, pastor, se nós pegarmos esses 3 princípios da mordomia cristã e entendermos que os recursos são maravilhosos e que esses recursos, vamos repetir, tempo, talentos, bens materiais e o nosso próprio corpo, eles são as riquezas que Deus nos deu, e estabelecemos esses 3 princípios que regem a mordomia cristã, nós teremos aí um salto de qualidade na vida cristã, no ambiente cristão, eclesiástico, ministerial. Meu Deus, a vida espiritual dos crentes é enorme, né? Um crescimento enorme. Pastor, vamos fazer uma fundamentação bíblica, né, para o povo aí, né? O senhor nos traz aí um versículo, um texto, tá? Para nós fundamentar aqui. Mas olha só o quanto a obra de Deus poderia crescer, pastor. Porque muitas vezes ela fica limitada por falta de recursos, né? Ela fica limitada por falta de recursos que está na mão dos crentes. Perfeito. O senhor sabe que há mais de 20 anos atrás, eu tinha um Chevette, né? E aí eu fui na congregação Sangafunda, eu morava em Canoas, e fui pregar lá. Só que na época ali dava uns 15 quilômetros só de estrada de chão e buraco, né? Sim. E eu preguei lá, e aí na volta para Canoas, né? Eu vinha pela estrada de chão, eu perdi a sinaleira. E o dirigente lá da congregação vinha atrás de mim e disse, coitado do irmão Jerry, né? Perdeu até a sinaleira do Chevette. E aí caiu a sinaleira, né? Sim. Aí cheguei em casa, eu orei a Deus, né? Eu disse, Senhor, eu preciso de um carro melhor para fazer a tua obra, né? Para ir mais longe. E orei a Deus nesse sentido aí. E na mesma semana, pastor, um colega meu, ele tinha um Gol na época, mas um Gol daqueles de loja, né? E era de uso da mulher dele. A mulher dele era gerente, dos supermercados Zafari, lá em Porto Alegre. E aí ele disse, olha, nós queremos vender o veículo da minha esposa, né? Tá inteiro, tá, né? Muito conservado. E aí eu quero vender para ti. Daí eu disse, meu irmão, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Falei para esse colega da empresa, né? Inclusive tem um Chevette muito ruim, né? O Chevette tá demolido. E ele levou esse carro na empresa lá e me mostrou o carro. Mas pensa num carro que, como se saísse da loja. E ele disse assim, compra o carro, eu quero vender para ti, porque tu é crente. Bem assim ele falou. Eu quero vender para ti porque tu é crente. E ele não era crente. Claro. Eu disse, mas eu não tenho como pagar, né? Ele disse, não, faz assim, ó, eu tenho as prestações no carnê ainda, tu começa pagando essas prestações, né? E aí no final do ano, com o 10º lá, tu me dá um pouco mais de dinheiro, porque eu quero vender para uma pessoa, eu ainda tenho esse carnê para pagar e eu quero comprar um mais novo, e eu quero vender para uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não vai me arruinar, porque vai ter que ficar no meu nome, né? Então, vamos fazer um contratinho. Claro. Eu disse, nessa proposta eu fico, né, para assumir a prestação, né? Claro. E fiquei com o carro. Pensa num carro, né, zerado, assim, na época, né?
E aí ele pegou, me entregou o carro e ele disse, me leva em casa, né? Me leva em casa na saída do serviço e já levo, pode ficar com o carro. O carro é teu. E entrei naquele carro cheiroso, né? Cheiroso até eu ir para a obra, né? Entrei naquele carro cheiroso, carro, né, que era conduzido por mulher, né? Carro bem cuidado. E eu tô levando ele para casa e nisso me liga o pastor Alvacir Gonçalves, me ligou. Ele era o meu pastor em Canoas. Bem na hora que eu estava no carro, né, dirigindo, eu parei com meu colega, atendi o pastor. Sim, pastor. Ah, onde é que tu tá? Tô saindo da empresa, né? Vou levar um colega em casa e tô indo para, né, para Canoas. Ele disse, meu irmão, eu preciso que tu assuma Nova Santa Rita, né? Era a congregação de Canoas na época, antes de eu ser pastor da área de Santa Rita, né? Eu fui dirigente também. E aí eu morava em Canoas, e na hora que eu ia dizer pro pastor Avacir, eu moro em Canoas, como é que eu vou atender Nova Santa Rita? Eu trabalho em Gravataí, eu trabalhava em Gravataí, morava em Canoas e ele queria que eu atendesse Nova Santa Rita. 3 cidades diferentes. Claro. Três cidades diferentes. Tudo na contramão, nenhuma ia para... Tudo era para cá e para lá. E na hora que eu fui falar para ele, pastor Avacir, como é que eu vou atender Nova Santa Rita, trabalhando em Gravataí, morando em Canoas? Já era uma viagem para mim, né? A voz do Espírito Santo veio bem na hora que eu ia dar resposta para o pastor. Aleluia. Tu não me pediste este carro? Aleluia. Ah, me encheu os olhos d'água, sabe? Olhei para o meu colega, olhei para o painel do carro. Tu não me pediu o carro para a obra? Bem na hora, pastor, bem na hora. E eu só soube dizer assim para o pastor, pastor, eu vou atender Nova Santa Rita. Eu saio de Canoas e atendo Nova Santa Rita. Foi uma loucura, né? Sim. E aí fui para casa, né, com o carro, né, e com aquela experiência e Deus falando comigo, né? Tu não me pediste o carro para a obra? Ah, eu digo, então Deus me deu um carro melhor para mim fazer o percurso. Aí o que terminou acontecendo, pastor? Eu aluguei uma casa na cidade de Nova Santa Rita com os meus recursos, com o meu salário, né? Me mudei, paguei o caminhão com o meu recurso e eu fui morar em Nova Santa Rita, né? Aluguei a minha casa e aluguei outra lá, né? E aí eu disse, pastor, eu vou morar em Nova Santa Rita, né? Então, amém, meu irmão, né? Primeiramente eu fui morar no sítio do meu irmão de Graça, morei lá 1 ano, né? No sítio do meu irmão. E depois, né, terminei alugando uma casa. Aí o que aconteceu, pastor? Eu saí de Nova Santa Rita para Gravataí. Eu tinha que sair de Nova Santa Rita a Gravataí. Eu tinha que atravessar Canoas, para os irmãos terem uma ideia. Eu tinha que atravessar Cachoeirinha e chegar a Gravataí no meu trabalho. Então era longe. Atravessava... Uma viagem pela 118, pegando um monte de trânsito. Eu até nem ia para a 118, porque a 118 era complicada, e é até hoje, né? Mas antes, há 20 anos atrás, era mais complicado. Eu tinha que ir por Canoas, pegar Flores da Cunha em Cachoeirinha, passar em Gravataí. Era o percurso mais rápido. Aí, então, ó, Nova Santa Rita, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí. Esse trabalho. Era uma viagem, todo dia. Aí, o que aconteceu, pastor? Quem é que pagava a gasolina? Eu pagava a gasolina do meu salário para ir trabalhar. E nisso, o meu irmão me ligou um dia e disse, Gerry, tu tá morando tão longe, né? Foi a época que eu morava no sítio dele. Tu tá morando tão longe. Eu tava pensando quanto tu gasta de gasolina. Eu disse, olha, eu gasto 1 eito de gasolina por mês. E aí eu vou te dar um kit gás. Né? Vai lá e instala lá, eu vou te dar todo o kit gás. Aí ele me deu o kit gás, botei no carro, imagina, andava só com o cheiro, né, do gás. Né? 70% da economia no mínimo. 70% de economia. Ganhei também. Então, pastor, e todo o meu recurso daquela época, como eu era um dirigente, não era integrado, tudo que eu recebi eu apliquei na obra. Né? Às vezes pagando conta da própria igreja, porque não tinha recurso na congregação na época, eu pagava do bolso.
eu botava gasolina do bolso muitas vezes, naquela época, né? E olha, eu cheguei em Nova Santa Rita com 1113, um caminhão 1113 na mudança, e quando eu voltei para Canoas, voltei com um C14, a mudança diminuída, móveis destruídos. E Deus me deu tudo novo, de novo. Então, pastor, É um é uma começo e coisa, recomeço constante. é um sobrenatural, né? Você disponibilizar e entender que aquilo não é seu, que Deus te deu para você glorificar a Ele com os recursos a qual Ele te alcançou. É? Tempos depois, eu destruí os carros tudo na obra. Era motor fundiu, né? Não prestava mais, carro quebrou, ia trocando até um dia, né? Um dia eu recebi uma ligação. E aí, né? Alguns anos depois eu tinha um carro, né? Não sei se o senhor já viu falar do Chery QQ, um carro chinesinho mais completo, com ar-condicionado, bem pequenininho, bem econômico, Sim, sim, fazia sim. 20 quilômetros com litro de gasolina. Sim. E eu tinha só aquele carro. E já fazia 3 anos aquele carro e eu não tinha condições de trocar aquele carro. E eu estou dirigindo e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, dá esse carro para o David. O David é o meu genro. E ele Sim. vivia pedindo carro emprestado para pregar fora, vivia pedindo carona para ir pregar, né? Chamava muito ele para pregar. E assim aquela voz, mas o David, bem assim o David, né? E Sim. aí, mas era o único carro que eu tinha, não tinha condições na época de trocar por um carro novo, era um carro completo na época, valia 14 mil. E eu pensei, né? Mas então Deus vai prover outro carro, porque é o único que eu tenho. Pastor, ele falou na segunda comigo, na terça de manhã recebi uma ligação, né? E a pessoa disse assim: Deus falou comigo e mandou te dar um carro. Eu digo: que carro? Uma Livina Nissan com banco de couro, câmbio automático, e me mandou a foto. Eu caí para trás, né? Mostrei para minha esposa. Estamos ganhando esse carro. E ela disse: meu Deus, e o que vão fazer com o nosso? Eu disse para ela: eu estou orando, né? Até agora de manhã. Porque Deus falou para mim dar esse carro para o David e eu ia entregar esse carro para ele. Na verdade, o carro é dele. E eu cheio de contas para pagar. Tenho minhas contas para pagar, né? Aquelas contas normais que você faz todo mês, tem uma Claro. prestação, né? Poderia Claro. pagar todas as contas, sobrar dinheiro. Era 14 mil que valia o carro. Né? Deus chegou lá, pega a chave, é teu o carro. Deus falou comigo. E ele, né, ficou 7 anos, parece, com aquele carro, fazendo a obra. Então, fui a Santa Catarina, não gastei gasolina nem para buscar o carro, me deram com o tanque cheio, revisado, né? Então, muitas pessoas ficaram até assim: mas o pastor de um carro foi para esse Nissan, como? Tem uns crentes que incrédulos, né? Sempre tem, né? Sempre Sempre tem um tem. o Tomé tem que estar no meio. Da onde o pastor tirou? É Deus, É, irmão. É Deus, né? É o recurso de Deus, é aquilo que Deus te dá para a obra. Quando nós entendemos que tudo que nós temos não é nosso, e sim um recurso para glorificar a Deus, tudo vai ser, vamos dizer, você vai ser abençoado. Pastor, texto bíblico ou versículo para nós fundamentar nosso tema. Pastor, a doutrina da mordomia cristã, ela parte de um princípio, né? O texto base, áureo, que é considerado para isso, está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Na tradução que eu tenho aqui, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Mordomo, em outra tradução também, despenseiros dos mistérios de Deus, né, e que requer desses despenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. Esse é o texto do qual nós extraímos tudo o que falamos durante essa primeira parte do assunto. Olha aí, pastor. Temos aqui a irmã Dinamar Gandini, de Sarandi, ela colocou aqui:
Provérbios 10, 22, né? Capítulo 10, Amém. versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, né? Obrigado, irmã Dinamarca, que Está está perfeito. participando Nós conosco. temos aí, por exemplo, Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 10 e 11, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, fundamentação bíblica tem em abundância, mas eu parti do 1 Coríntios 4, 1 e 2, para poder apresentar o que eu acabei de apresentar para os irmãos. É isso aí, meus irmãos. Então, pastor, como hoje é a primeira parte, só está esquentando o tema, né? Nós teremos a segunda parte amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa Mensagem da Cruz, aqui pela Rádio Filial 1 e pela Rádio Restauração Online. Nós te convidamos, então, a você compartilhar este vídeo, né, pastor? Compartilhar este vídeo, que é a primeira parte, né, do tema Mordomia Cristã. Amanhã estaremos, né, com a segunda parte desse tema tão interessante, pouco falado, né? Tema interessante, mas, infelizmente, é pouco falado, pouco dado estudo, pouco pregado, pastor, né? E por isso temos, muitas vezes, uma deficiência do crente entender, né? Que aqueles recursos são disponibilizados da parte de Deus para o crente, mas para ele administrar, para glorificar a Deus, né? Se Deus te deu uma bicicleta, é para você pegar essa bicicleta, né, e glorificar a Deus e evangelizar com essa bicicleta. Inclusive, há muitos anos atrás, pastor, e eu conheci essa pessoa, me chamou a atenção, um irmão me contou a história de 2 irmãos da cidade de Canoas, que saíram para o interior do Rio Grande do Sul, né, pregando em 2 bicicletas, né? Fizeram aí todo o interior do Rio Grande do Sul, em 2 bicicletas, esses 2 irmãos evangelizando, e eles diziam que chegavam nas igrejas e pediam pouso para o pastor. E o pastor abria a igreja para eles posar dentro da igreja, né? Eles posavam dentro das igrejas, né? Eles não eram convidados para posar nas casas, né? Mas eles conseguiam posar dentro da igreja. E eles evangelizavam na volta da igreja, levando o povo para aquela igreja. E aí, este irmão que me contou, ele disse, pastor Jerry, e incrível, que a maioria dos pastores não dava pouso na sua casa, mandava eles posar na igreja, e com alegria eles iam, posavam na igreja, né? E depois ali de uns 2 dias, 3 dias, iam para outra cidade evangelizar, né? E procuravam uma igreja e davam o endereço daquela igreja, né? Atacavam as pessoas na rua com a bicicleta, diz que fizeram o estado do Rio Grande do Sul, em 2 bicicletas, há muitos anos atrás. Imagina, esse irmão me contou essa história. E levou mais alguns anos, e eu comentei com outro irmão, e aquele irmão, né, ele disse, eu conheço essa pessoa. Ela mora lá no Mato Grande, em Canoas. E eu tive a oportunidade de conhecer esse missionário, pastor. O missionário da bicicleta. Fui lá na casa dele, né, oramos com a família dele. E olha que interessante, pastor. Com 2 bicicletas, saíram fazer o Rio Grande do Sul, né? Era o recurso que eles tinham. E 2 recursos eles disponibilizaram: a bicicleta e o tempo para Deus. Isso aí. Bah, pastor, mas amanhã tem mais, né? Eu coloquei aí para as pessoas que quiserem nos ajudar, pastor, aproveitando, estamos numa construção da casa pastoral em Sarandi, né, e necessitamos de recursos. Então está aí, né, o Pix da nossa igreja,
tesouraria.moriá@restauramundo.com, tá? É o Pix da nossa igreja. Quem puder e quem quiser ofertar, né, dar o seu recurso para esta obra, para nós construir a nossa casa pastoral, tá aí na tela, né, o Pix da nossa igreja aqui de Sarandi, né? Vai ser muito bem-vindo todo tipo de recurso. Pastor, endereço da sua igreja, a qual o senhor está aí presidindo aí na cidade de Santa Cruz. Nós estamos ainda, já estamos há muito tempo, mas por um pouco período de tempo, creio, na rua Carlos Aloysio Volpe, 281, no bairro Bom Jesus, na cidade de Santa Cruz do Sul, aonde nós temos a nossa igreja sede. Já adquirimos um terreno que será construído, edificado uma escola, que é o projeto piloto do nosso ministério, né, uma escola filial da Abrace. Olha aí. E é em cima dessa, porque o terreno tem duas frentes, é bem na área central da cidade, e nós tem duas frentes, então na Rua Venezuela será construída a igreja sede, e na parte que é numa rua sem saída, será a escola. Também estamos na cidade de Venâncio Aires, que está sob a nossa jurisdição, na rua Armando Rutschel, 890, bairro Gressler. Então, essas são as igrejas onde estamos hoje trabalhando e servindo a igreja do Senhor. Glória a Deus, né? Santa Cruz do Sul aí, com uma escola, né, conveniada à Abrace, é isso, pastor? Isso, nós temos já, ela está em pleno funcionamento já há 5 anos, só que estamos em prédio alugado na Avenida João Pessoa, mas Deus proveu que pudéssemos comprar, então, essa propriedade, esse terreno, e aí será construída uma escola para aproximadamente 120 crianças. Lá, e vai ser de primeiro a fundamental? Não é creche e pré-escolar. Ah, sim, coisa boa, né? Olha aí. É, Ah, glória esse é a um projeto tremendo, né? E sabe, Deus, é pastor, verdade. que, né, muitos pais, até as crianças, né, me procuram, falam comigo, né, e falam e dizem, eu gostaria de estudar numa escola que fosse da igreja, porque estão sofrendo, pastor, né? Em nome de Jesus, pastor Jé, peço a oração de todos aqueles que estão aí nos ouvindo e participando. Nos ajudem em oração, é um ataque diabólico terrível contra esse projeto. É um projeto de Deus que está no coração do nosso pastor presidente. É uma coisa de Deus, eu venho aderir ao ministério e entendo que Deus traz-me com esse propósito. Eu e minha esposa, nós temos formação na área do ensino, nós dois somos pedagogos e psicopedagogos. A minha esposa trabalha também na área da terapia, né? Tanto a terapia musical quanto a terapia com criança com transtornos. Então, é uma escola inclusiva não só na palavra, mas na prática, né? Nós trabalhamos com crianças com transtornos. Nossa escola, o caminho, não dito por mim, né? Quero que aqui os irmãos entendam, não fui eu que disse isso. Foi a presidente e a secretária do Conselho Municipal de Educação que disseram que a nossa escola está se tornando uma referência nessa área, na cidade e na região. Então, essa é a visão, né, de alcançarmos o coração dessas crianças, porque os princípios que regem o regulamento escolar, que foi redatado por mim mesmo, né, então, assim, ele rege baseado no projeto político-pedagógico estabelecido por um conselho da Abrace em Porto Alegre, da qual eu tive a oportunidade de assistir a algumas reuniões e participar da leitura, da redação final, já quase final, faltando algumas coisas. A partir dali também estabeleci aqui em Santa Cruz, e o regulamento escolar sim precisava ser redatado por mim, por causa das leis municipais. Quando apresentei para elas disseram, isso aqui se tornará muito em breve uma referência para as outras escolas. Nós estabelecemos inegociáveis os princípios que estão,
estabelecemos inegociáveis, não permitiríamos na escola comemorações de Dia das Bruxas, de Carnaval, de Páscoa com coelhinho e chocolate, Natal com Papai Noel e assim por diante, que sim enfatizaríamos datas especiais de dia de vô, de vó, de pai, de mãe, de irmão, né? Comemoraríamos Dia da Família, estabeleceríamos dias para comemorações específicas, valorizaríamos o convívio familiar e não permitiríamos. E os pais que vêm até nós buscar uma vaga, eles passam por uma entrevista, primeiramente com a minha esposa, que é a coordenadora pedagógica. Sempre quando posso, estou junto como diretor do projeto, e apresentamos que nós não negociamos os princípios da escola, né? São esses os princípios, se os senhores entenderem, seu filho será muito bem-vindo, mas nós não vamos nos adaptar ao seu filho, aos senhores, né? Então, assim, é um projeto que sofre um ataque constante do inferno e roga aos pais, né, os irmãos e irmãs que têm filhos, que orem, que não fique só em Santa Cruz isso, que nós possamos espalhar pelas cidades aonde a restauração está, projetos de escola. É isso aí, pastor. Bênção de Deus, né? Olha só esse projeto aí de Santa Cruz, né? É tudo que nós precisamos, né? As crianças precisam, né? Que tenha uma escola com princípios cristãos, né? Então, Glória a Deus. a minha esposa, falta um semestre para ela se formar, né? Pedagogia, inclusive Amém. ela trabalhou agora um ano na creche aqui, né? Aqui no município, trabalhou na creche de Marau também. E então, daqui mais um semestre aí, por motivos financeiros, tivemos que trancar, né? Mas mais um semestre ela está formada também, né? E é muito importante, eu em todas as áreas, né? Já tive em outras áreas e comentei que as jovens fizessem pedagogia, né? Que investisse, porque, pastor, nós não investimos nisso, a igreja não investiu nisto aí, entendeu? Aí está o caos, né? Aí está o caos no país, né? Em diversos... Esse aí daria mais uma semana de debate, essa história aí, então, né, infelizmente, os líderes, a liderança, o diabo cegou o entendimento da grande liderança evangélica do Brasil e perderam tempo com outras coisas. O diabo tomou um terreno fértil, que é os nossos filhos. E na área do ensino, pensa que poderíamos ter escola em todo o Brasil hoje, né? Mas graças a Deus, né? Deus levantou aí o Ministério de Restauração, o pastor Humberto com esta visão tremenda, né? Essa visão tremenda aí, esse projeto maravilhoso, e colocou aí pastores ao lado dele, né? Que tem esta mesma visão. Maravilha, pastor. Sua finalização, então? Amém. Então, nós demos aí, pastor, uma breve ideia do que é a mordomia cristã, fizemos, então, uma introdução. Amanhã, então, querendo Deus, nós vamos aprofundar o assunto dos princípios e falar também, então, dos recursos. Queremos apresentar os 4 grandes recursos que o cristão dispõe para impactar o mundo. Deus abençoe a todos. Foi um prazer enorme, pastor Jé, estar contigo, compartilhando esse espaço. O meu carinho, meu agradecimento à sua pessoa, desde que cheguei no ministério, tivemos o primeiro contato, sempre foste muito amável e respeitável para comigo, e são coisas que nós não esquecemos. Amém. Deus abençoe, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida, a família, o ministério, a obra que está aos seus cuidados, as supervisões, e que Deus possa estar sobre a sua vida, manifestando a sua graça. Eu que agradeço, pastor, né, a sua gentileza aí de disponibilizar o seu tempo, o seu recurso, né, para Deus. Claro que o senhor ia disponibilizar o seu recurso de tempo, né, na obra aí, mas, né, hoje Amém. Está conosco aqui pela rádio. Está conosco também a irmã Ruth Monteiro, né, a paz, Senhor, abençoados. Ela é do Rio de Janeiro, descobriu a nossa rádio lá no Rio de Janeiro, né? Ela congrega em outro ministério,
ela é da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, assim também como a irmã Ruth e a sua família, a irmã Ruth Monteiro. Também a irmã Cassiana Moraes, ela está na cidade de Candiota, em Bagé. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastores. Estamos na escuta de Candiota, Rio Grande do Sul, área Bagé. Muito obrigado, irmã Cassiana também, que está conosco, irmã Dinamar. Vamos ver aqui. A irmã Débora, a jovem Débora, filha do pastor Márcio Goulart, de Soledade. Paz, Senhor, pastores, estamos na escuta. Levantou a mãozinha lá, né? Deus Glória a abençoe a irmã Deus. Débora, jovem Débora. Vamos ver aqui. A irmã Dinamar Gandim também conosco aqui de Sarandi. A irmã Ruth Monteiro escreveu aqui: melhor escola 100% cristã. A minha estuda no Colégio Batista. É uma benção. Ela está falando lá do Rio de Janeiro, né? Na cidade de Aleluia. Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Ela diz que essa escola é a melhor que tem lá. É uma escola 100% cristã. Ah, que maravilha, né? Aqui no Rio Grande do Sul teremos também várias escolas 100% cristã aqui Em no nome de Ministério. Jesus. A irmã Julie, né, bate palminha, isso aí lá de Uruçanga, né? Deus abençoe. Também pelo grupo da Rádio Filha 1, o nosso irmão Tiago Muniz, da cidade de Capão da Canoa, está na escuta da rádio, Deus abençoe. Também a irmã Rose Laguna de Viamão, Deus abençoe, glorificando a Deus aqui. Pastor Márcio Goulart também está pelo aplicativo da rádio. Paz, Senhor, pastor Gé, pastor Dorival, na escuta diretamente da cidade de Soledade. Deus abençoe meu querido amigo, pastor Márcio Goulart. Também o diácono Gelson, da cidade de Espumoso, no trabalho e na escuta da Rádio Filha 1. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado por estar conosco. Paz, Senhor, pastor, estou na escuta do programa. Irmã Gisele, nossa ovelha aqui, né? Nossa ovelha aqui de Sarandi. Muito obrigado, irmã Gisele, por estar conosco também, né? Olha aí quantas pessoas estão pelo aplicativo da rádio. Também temos aqui a irmã Albertina, da cidade de Uruçanga. Vamos ver se dá para ouvir Oi, o áudio dela. pastor Géry. Estou na escuta. Eu não sei escrever, mas eu quero que você ore por mim. Eu tomei uma decisão, um caminho errado, mas eu voltei de volta para o mesmo caminho, aonde que eu estava. Amém, minha irmã. Vamos estar orando. A irmã é de Uruçanga, a irmã Albertina, tá? Glória a Deus. Irmã Albertina, né? Ela é a mãe do presbítero, que é o Rangel, né? O presbítero Rangel, esposo da irmã Julie, né? Lá de Uruçanga, pastor. Já estive lá em Uruçanga, posando na casa do presbítero Rangel. É uma família muito abençoada lá de Uruçanga, né? Olha quem está conosco também, pastor. Evangelista Adão Sardovic, da cidade de Barão do Cotigibe, né? Barão de Cotigibe. Deus abençoe o evangelista Adão. Provavelmente o presbítero Paulo Sardovic também está na escuta no seu mercado lá, né? Seu supermercado em Barão do Cotigibe, o mercado Sardovic, né? Queridos irmãos aí, temos bastante ouvintes também pelo grupo da Rádio Filha 1. Olha aí, muito obrigado, meus irmãos. E vamos ver aqui também, pastor, pelo Telegram, né? Eu lembro sempre o pessoal que está conosco que nós temos o grupo do Telegram. É só colocar lá a Rádio Filha 1 e você já entra automaticamente no grupo do Telegram, tá bom? Entra lá, né? Temos bastante membros lá no grupo do Telegram, né? Temos muitos membros lá. Então, é só colocar Rádio Filha 1, né? Nas pesquisas do Telegram e participar conosco aqui, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver. No Telegram não estou conseguindo entrar. Eu não sei, deu umas pane nos meus dois celulares aqui, acredita? Nos dois celulares. Vamos ver aqui. Porque eu tenho um problema aqui com o meu
Note, ele está no Wi-Fi, né? E parece que ele prende tudo que tem da internet com ele. Se a internet ficar fraca, ele não disponibiliza para mais ninguém na casa, né? O próprio computador, ele faz isso, né? Mas temos o Telegram, né? Você coloca lá a Rádio Filha 1 e já entra no nosso grupo diretamente. O senhor está no grupo da Rádio Filha 1 no Telegram, pastor? Faz muito tempo já, pastor. Já está lá? Ah, glória a Deus. Tô lá, faz tempo já. Muito obrigado, né? Pastor, então, convido o senhor a fazer uma oração final agora por todos os nossos ouvintes. E amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã, programa Mensagem da Cruz com o pastor Dorival de Almeida, né? Falando do tema Mordomia Cristã, segunda parte. Vai ser... ô pastor, eu vou... Agora que o pessoal, né, começou, e eu vi que tem ouvintes aí que estão desde o início, tem bastante ouvintes aí, tanto pelo YouTube como pelo aplicativo da rádio, deu para perceber que estão conosco desde o início da programação. Eles já têm uma ideia de fazer perguntas amanhã para o pastor, né? Então, né, sobre mordomia cristã, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida aí com o pastor Dorival amanhã aqui pela Rádio Filial. Pastor. Amém. Amém. Disponível. Aleluia. Oramos então agradecendo a Deus por este momento. Senhor, nós te louvamos pelo Deus dia, eterno. pela vida, pela paz Sim, e por tudo que tens feito nas nossas vidas. Abençoa, Oh, Senhor, a vida dos meus amados irmãos que estão obrigado. conectados, logados, ouvindo a rádio, aonde estiverem, em qualquer parte do mundo, já que a nossa tecnologia nos permite, Senhor, hoje acessarmos de qualquer parte do mundo. Que a tua graça maravilhosa, que o teu Espírito Santo renove as forças, o ânimo, a alegria dos teus filhos. E que possamos, Senhor, diante deste assunto proposto pelo pastor Jerry, e entendo que pelo teu Espírito, querendo que entendamos, compreendamos esta doutrina fundamental do ministério, da vida, do serviço, da obra, da igreja, do cristão na terra, que é a mordomia cristã. Que possamos aprender sobre ela, entender sobre ela e aplicarmos no nosso viver diário acerca deste assunto maravilhoso. Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um. Renova as forças, anima o desanimado, fortalece o fraco, cura aquele que está enfermo e glorifica o teu nome, Senhor, através dessa programação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Amém. Até amanhã. E eu peço também que quem não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal da Rádio Filha 1, tá? Já encerramos lá na programação da Rádio Online, que termina, lá é 10h55, né? Meu programa lá em Porto Alegre. Já encerrou faz tempo, né? E, pastor, temos aí mais uma reunião, né, com os pastores, uma reunião online hoje com os pastores da região, às 11 horas da manhã, já tem uma reunião com os nossos pastores para tratar, e o senhor está convidado para o nosso regional. Vamos ter um regional aqui no mês de maio, né? No mês de maio teremos um grande trabalho regional aqui na cidade de Sarandi. Vai ser uma bênção. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Qual é a data? Pastor, hoje eu vou conversar com os pastores, inclusive é o motivo da reunião. Seria no dia 18, agendada no ministério, dia 18 de maio, mas o pastor presidente, pastor Humberto Schmidt, não poderia estar nessa data. Ele vai estar no congresso em Santo Ângelo. Então hoje eu vou lançar a proposta para os pastores para nós fazer no dia 17, que cai num sábado, né, a partir das 15 horas da tarde. Aí o pastor presidente poderia estar conosco, né, para ministrar a palavra de Deus. Então, eu creio nós que... Temos um evento, nós temos um trabalho aqui de família nessa data. Aí estaremos justamente no sábado tendo trabalho para casais, então... mas não vai faltar oportunidade. Não vai faltar. Oportunidade. Em nome de Se eu Jesus. conhecer aqui Sarandi, não vai faltar oportunidade. E, falando em estudo de casais, para frente a gente pode marcar alguma coisa aí, né? Muito importante, estudo de casais aí, né?
muito importante mesmo. Então tá, Amém. pastor, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Fiquem na Obrigado, paz Senhor. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos nossos queridos irmãos que estão conosco, videologados. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, retornaremos novamente. Vós, quero fazer maravilhas, santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós.